Olha, perder alguém é uma das experiências mais difíceis da vida. Agora, imagina só, a pessoa está no meio dessa dor e, de repente, precisa participar de uma festa, uma celebração de toda a comunidade que simplesmente não pode ser adiada. Como é que se faz? É justamente sobre isso que vamos conversar. Vamos ver como a lei judaica, uma tradição super antiga, encontrou um jeito, um equilíbrio impressionante para lidar com essa situação. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que se pausa a própria dor para celebrar junto com todo mundo? Parece uma coisa impossível de se pedir. Mas olha que interessante, a lei judaica pensou nisso. E não foi de hoje. Ao longo dos séculos, foi criado um sistema bem detalhado para guiar as pessoas nesse momento. Bora entender como é que isso funciona na prática? Ok. Antes de mais nada, tem duas palavrinhas que a gente precisa ter na cabeça. A primeira é Shivá. Shivá são os 7 primeiros dias de luto, aqueles mais intensos, sabe? E a segunda é Sheloshim. Sheloshim é o período maior, de 30 dias, que inclui a Shivá. Guarda esses dois nomes porque eles são a base de tudo que vamos ver agora. Então, nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender essa ideia geral de luto versus tempo sagrado. Depois, vamos mergulhar em casos bem específicos, tipo o que acontece no sábado ou nos grandes feriados. Aí vamos ver como a conta dos dias de luto é feita, analisar uns cenários mais complicadinhos e, para fechar, a gente amarra tudo entendendo os princípios por trás dessas regras. Vamos lá? Bom, o ponto de partida é bem interessante. A lei judaica não chega e fala, olha, ou se vive a dor ou se participa da vida da comunidade. Não é uma escolha. Na verdade, ela cria um sistema para que as duas coisas consigam conviver. É tipo um manual de prioridades, que diz o que vem primeiro em cada momento. É uma verdadeira arte de equilibrar as coisas. Ok, vamos para o nosso primeiro exemplo prático. O Shabat, o sábado. E aí, o que acontece se um daqueles 7 dias de luto intenso cai bem no dia sagrado de descanso? A resposta para isso mostra uma separação muito, mas muito interessante entre o que é luto público e o que é luto privado. E olha só que sacada genial. O sábado continua contando como um dos 7 dias de Shivá, ok? Mas tudo que é demonstração pública de luto, para. Fica em pausa em respeito ao dia sagrado. Então a pessoa pode usar sapatos normais, pode cumprimentar os outros, só que ao mesmo tempo as restrições que são privadas, aquelas que acontecem dentro de casa, essas continuam valendo. É um equilíbrio impressionante, né? A comunidade celebra o sábado, mas o luto individual continua, só que de uma forma mais íntima. Certo. Se o sábado dá uma pausa no luto, os grandes festivais religiosos vão ainda mais longe. Eles não só pausam, não. Eles têm o poder de cancelar completamente as obrigações formais do luto. É uma coisa bem radical. Vamos entender como é que isso acontece. A regra é simples, mas o impacto é gigante. Se o enterro acontece antes de um festival importante, a alegria da comunidade vence. É isso. A obrigação da Shivá, aqueles 7 dias de luto pesado, é simplesmente cancelada. É uma declaração muito forte de que, naquele momento específico, a experiência sagrada de todo mundo junto tem um peso maior que a dor de uma pessoa só. Ok, a Shivá foi cancelada. Mas e o Sheloshim, aquele período maior, de 30 dias? O que acontece com ele? É aqui que a matemática da coisa fica bem curiosa, porque o sistema não faz uma conta de menos simples. Ele dá um peso diferente para os dias do festival. Dá uma olhada nessa tabela. A lógica não é óbvia, não é só subtrair. Por exemplo, se o luto começa logo antes de Pessach, os 7 dias do festival contam como se fossem 14 dias de luto. Por quê? Porque eles cancelam a Shivá, que já valeria 7, e ainda contam como os próprios 7 dias do feriado. Faz sentido, né? Agora, olha a Shavuot, que é só um dia, mas tem o poder de contar como 7 dias. E Sukkot, então, é o que tem o maior impacto, conta como 21 dias de luto. Fica muito claro aqui que, para esse sistema, o tempo não é todo igual. Alguns dias simplesmente valem mais. Claro que a vida é cheia de e se, né? O sistema foi pensado para cobrir várias dessas situações. Então, vamos dar uma olhada nos cenários mais específicos, umas exceções, para ver como essa estrutura se comporta. E aí vem uma pergunta bem lógica. Até agora, a gente viu o que acontece quando a morte é antes do festival. Mas e se for durante? O festival já está rolando, o clima é outro. O que acontece? A resposta é direta. O festival termina primeiro. Durante o feriado, nenhuma prática de luto é observada, nada. A contagem da Shivá, dos 7 dias, só começa depois que o festival acaba. De novo, a gente vê a mesma lógica. A experiência sagrada da comunidade tem prioridade. Agora, vamos para um cenário que é um verdadeiro quebra-cabeça. Imagina a seguinte situação. A pessoa está no 6º dia de luto.
O 7º dia cai num sábado. E logo depois desse sábado já começa um festival. É uma camada em cima da outra, né? Luto, sábado, festival. E aí, como é que resolve? E a solução para esse caso mostra um lado muito humano do sistema. Olha só, normalmente não se pode cortar o cabelo durante o luto, mas se preparar para um festival também é importante. Como o sábado impediu a pessoa de se preparar no último dia possível, a lei dá uma aliviada. O período de 30 dias é dado como cumprido e a pessoa fica liberada para cortar o cabelo e participar da festa. É um jeito de dizer, ok, entendemos que a situação ficou fora do seu controle. Bom, depois de ver todos esses casos, a gente consegue começar a enxergar os princípios, a filosofia por trás de tudo isso. Não são só regras jogadas, sabe? Elas revelam um jeito bem profundo de pensar sobre o indivíduo, a comunidade e até sobre o próprio tempo. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, fica claro que a comunidade vem em primeiro lugar, a alegria de todos se sobrepõe à demonstração pública da dor de um só. Segundo, essa separação entre público e privado é fundamental. Terceiro, o sistema tem uma compaixão embutida, ele se adapta a situações que fogem do controle. E por último, e talvez o mais legal de tudo, é essa ideia de que o tempo não é uma linha reta. Alguns dias simplesmente têm um peso maior, um significado mais denso que outros. Isso tudo acaba trazendo uma reflexão final pra gente, né? Esse sistema tão antigo que busca equilibrar a dor de dentro com a festa de fora, ele funciona quase como um espelho. Faz a gente pensar em como, hoje em dia, nós mesmos lidamos com as nossas tristezas e alegrias. Quais são as prioridades, sejam individuais ou coletivas, que de fato estão guiando a nossa vida.